Mateus 20. Eu vinha para pregar outra coisa. Eu tinha programado na minha cabeça pregar outra coisa para vocês. Aí quando eu estava indo, eu vi um vídeo e me chamou a atenção. Um rapaz assaltante, ele vai, entra num lugar, comete lá o crime, faz o assalto e ele foge. Quando ele saiu, a pessoa da casa, a pessoa do comércio tinha uma arma e deu um tiro nele. E aí as câmeras vão mostrando esse rapaz saindo. Ele, na hora que o tiro é dado, ele põe a mão, mas ele continua correndo. Ele corre um tanto. Aí depois ele começa a se arrastar. Até a hora que ele para um pouco. Aí ele tenta caminhar mais um pouco, não aguenta, cai no chão. Ele caiu no chão. E ele no chão ainda tenta se arrastar. No final da história ele morre. E sabe o que isso me faz pensar? Que é assim que o diabo faz com a gente. A pessoa tomou o tiro que vai matar ela, mas na cabeça dela, ela está viva. A vida está escorrendo pelo furo, mas na cabeça dela ela está viva. Ela está tentando, ela está indo, ela está tentando acreditar. Ou de repente ela ainda até está acreditando dentro dela, não, eu vou fugir. O pior não é ele ser pego, porque talvez o melhor naquele momento fosse ele parar, levantar a mão para o alto, se entregar, se render. Você está entendendo ou não? Desistir da sua fuga, desistir da sua correria, desistir do intuito de sair dali, de conseguir escapar das mãos de quem ia prender ele, se entregar. Mas não. Sabe o que ele achou? Ele achou que ele podia, que ele conseguia, que ele tinha capacidade. Morreu, porque não tem. Assim é um monte que corre esse risco todo o tempo, de só tentar se aproximar de Deus quando a água está batendo no pescoço. Porque eu não sei o que passa dentro de você, você não sabe o que passa dentro de mim. Eu estou aqui em cima, você não sabe com que propósito que eu estou, com que coração que eu estou. O que você vê é o mesmo que eu, é só aparência. Mas Deus não, Deus sabe o que passa dentro de nós. E o diabo conhece os nossos caminhos. Ele não sabe o que a gente pensa. Por isso toma cuidado com o que você fala. Ele sabe o que sai da tua boca, só não sabe o que está dentro de você. Quem está entendendo? Então vigia com aquilo que você fala. Deus esquadrinha mente e coração. Deus sabe o que passa dentro de nós, não precisa falar. Deus sabe. O diabo não. Então toma cuidado com as coisas que saem da sua boca. E as pessoas, elas têm uma tendência de só buscarem a Deus na hora do desespero, da angústia, da aflição. E elas acham que tem força, elas acham que isso é o suficiente. Por quê? Porque hoje elas foram na igreja. Porque Deus está no controle. Como é que você está, fulano? Estou bem. Bem? Bem aonde? Como é que alguém está bem longe de Deus? Aonde há o bem? E era até sobre isso que a gente ia pregar antes. Aonde está o bem? Teu esforço, tua luta toda, é para que no final do dia você colha frutos do teu serviço e tenha estabilidade, tenha paz, seja o que for. Você vai trabalhar, você trabalha para poder trazer o conforto e ter estabilidade. Ninguém trabalha para ter uma vida pior. Você trabalha para poder ter uma vida melhor. Para que é que você ora? Você ora para ter uma vida melhor, para alcançar a tua bênção. Você fala com Deus, você busca crer em Deus para isso. Só que para você ter a boa vida, você alcançar o que você precisa, você tem que levantar cedo
vencer, de repente, a tua falta de entusiasmo, de vontade, de coragem, de ânimo, e às vezes até um abatimento da tua saúde, e ir para o teu trabalho. Ir para o teu trabalho. Não interessa, está chovendo para cá, você vai para o teu trabalho, que você precisa ganhar, tem que sustentar a tua família. É ou não é assim? E no que diz respeito ao trabalho da fé, que é viver a palavra, a confiança, a esperança em Deus. Olha o que diz aqui, ó. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, versículo 20, aí do capítulo 20. Quem encontrou, diga amém. Então se chegou a ele quem? Jesus. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com os seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Ela o adorou, ela falou palavras boas, palavras que saem talvez do coração, ou isso é o que a pessoa imagina, e às vezes pode até sair do coração. Mas a Bíblia diz que o coração é enganoso, e desesperadamente, você sabe o que é corrupto? A gente vive num país desesperadamente corrupto. O camarada, se ele tem interesse para fazer isso aqui, ó, na política. Esse que governa o estado de São Paulo, há uns meses atrás, era um e carne. Juntou o nome dele com o nome do outro político para falar que ele andava junto, se virou as costas para aquele que era amigo dele, foi apoiar o outro, porque ele entendeu que se ele não se aproxima, ele não ganha. Hoje, aquele que ele vestiu a camisa e juntou o nome, é o pior inimigo que ele tem, é a pessoa que ele mais critica. Você entende? Corrupção, correr atrás dos seus interesses, e o nosso coração é assim. Na hora da luta a gente corre para Deus, quando a coisa está insuportável a gente corre para Deus, e depois? Porque Deus sempre vai estar ali para nos atender quando a gente for de coração aberto. Mas a pergunta é: disposição você vai ter? Força? Na minha cabeça e na sua, porque eu estou pregando para você, mas o primeiro a ter que viver isso sou eu. Na nossa cabeça a gente vai ter força sim. Se eu não fizer hoje, eu faço amanhã. Se eu não fizer depois, faço outro dia. Só que às vezes as respostas que a gente busca, na nossa cabeça elas são umas. O caminho é um, a forma de acontecer é uma. Você veio aqui hoje, está pedindo a Deus alguma coisa para a tua vida, seja o que for. E aí dentro de você o caminho é um, a forma de acontecer é uma. Você imagina que a maneira seja essa, assim, assim. Quando você sair, você vai sair com esse pensamento: agora eu fui na igreja, orei, Deus enviou o anjo, está começando a agir, as coisas vão dar certo, e a porta vai abrir, e o caminho vai liberar, a pedra vai sair. Mas talvez não seja assim, porque os caminhos de Deus não são os nossos. De repente você orou para chegar do outro lado, e todas as portas que estão diante de você se fecham, porque para você e para mim a estrada era essa, mas a de Deus é o contorno lá na frente. Você está entendendo alguma coisa do que eu quero dizer? Isso cabe para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento, para a tua saúde, para o teu trabalho, para a tua vida econômica, profissional, seja o que for. Não interessa, o convívio com o outro do lado, não importa. Isso cabe para tudo. O problema é que a gente resiste em olhar com os olhos da fé e crer que Deus verdadeiramente está no controle das coisas. Como não há proximidade, como só se busca, como só se derrama quando não aguenta mais, e não é por reconhecer, não é porque quer, porque precisa. E há uma diferença de você fazer qualquer coisa na tua vida porque você ama, tem prazer, e fazer porque você é obrigado, e quando é obrigado é diferente. Então, quando a gente se vê obrigado, não tem outra alternativa, e aí faz porque está debaixo do jugo. Está dando para entender o que eu quero dizer, gente? E aí a pessoa está distante. Aqui chegou uma mulher, eu não sei o nome dela, porque a Bíblia não fala dela. Você vai ouvir falar sobre essa mulher, esposa de um tal de Zebedeu,
que tinha 2 filhos que se tornaram apóstolos de Cristo. João e Tiago eram os filhos dela. Ela foi até Jesus para fazer um pedido para ele, para pedir alguma coisa que no coração dela era boa. Olha o que ela pede aí, ó. No versículo 21, perguntou-lhe ele, Jesus falou para ela: o que você quer? O que queres? E ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro. É ruim ou é bom esse pedido? Você viu o que ela está pedindo ou não? Está pedindo para Jesus pegar os filhos dela e colocar eles um de um lado e outro do outro dele no paraíso, no reino. Ela está pedindo algo extraordinário. Se você não conhecesse o texto, ou não continuasse lendo aí, se antecipando talvez, no teu coração, imaginando Jesus como você imagina, na sua cabeça, qual seria a resposta dele? Sim ou não? É lógico que é sim. Seja sincero, verdadeiro com você mesmo. É sim. Porque qualquer um de nós que pedir para Deus abençoar um filho nosso, alguém que a gente ama, jamais a gente vai pedir esperando que o Senhor, pelo amor de Deus, fala que não, fala que não, fala que não. Você ora assim? Claro que não. A expectativa dela era que ele respondesse sim, de bate pronto, porque o que ela está pedindo é extraordinário. Mas olha o que ele diz aí no versículo 22. Mas Jesus, quem está respondendo, gente? Jesus. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Vocês podem passar por tudo que tem que passar, enfrentar tudo que tem que enfrentar? Ou acha que é assim, porque agora veio aqui, botou a cara no chão, ajoelhou, fez campanha, foi para o monte, se vestiu de pano de saco, fez isso ou fez aquilo, adorou, acha que agora é assim, está tudo certo, está respondido, fica em paz? Não. Todo pedido para Deus, a resposta vem de muita luta. Não se engana. Não é porque está dentro da igreja, e esteja, ou que a tua falta vai fazer falta para você amanhã. Alguém andava aqui todo o tempo, andava em outros lugares, e de repente esfriou, apagou, e nem querendo conseguia falar com Deus, nem se esforçando muito conseguia ter um momento com Deus. E a única coisa que pode fortalecer, eu não estou falando de religião, você tem a religião que você quiser ter, quiser sair daqui hoje, nunca mais voltar, é uma escolha sua, fica à vontade. Gostaria muito que domingo agora na Santa Ceia você estivesse com a gente, mas a tua vida depende do quanto você vai querer viver isso daqui. Porque os caminhos das respostas de Deus não são os que a gente imagina, não. Por melhor que seja o teu pedido, por mais óbvio que nos pareça, eu estou doente, eu quero ser curado, a cura é de Deus? Claro que é de Deus. Eu preciso de um emprego, eu preciso de um recurso, a porta não pode fechar para mim. Não é de Deus ou não é que uma porta de emprego abra para o camarada ter o salário dele, pagar as contas, viver com honra, ter os seus compromissos saudáveis? É de Deus ou não é? Claro que é. Mas só Deus sabe os caminhos do porquê que aquela porta é fechada, porquê que o desvio aconteceu. E o pior é que a gente insiste em achar, igual o camarada não esquece da história do começo da palavra, não, que tem tudo a ver com isso aqui. O cara que ao invés de reconhecer que não deu para ele, que foi frustrado o assalto dele, não deu certo, pode ter dado certo os outros 10 lá atrás, mas aquele ali deu errado, porque ele acabou por encontrar alguém que estava mais preparado que ele, alguém que tinha uma capacidade maior do que a que ele achava que tinha uma arma capaz de causar nele um ferimento que ia tirar dele a vida. Ele não enxergou isso. E as pessoas brincam muitas vezes porque acham, aí um monte de gente que há uns meses atrás
vivia batendo o pé no chão, falando que o diabo está debaixo do pé. Agora está lá debaixo da cama e o diabo sentado em cima da cama, vendo a pessoa correndo com medo de um monte de falácia que não está levando ninguém a lugar nenhum. E toda hora a conversa muda, porque estão com medo disso e daquilo. Você entende o que eu quero dizer? Sim ou não? Fé, coragem, força, ânimo. Tudo isso é muito bonito da boca para fora, mas é difícil demais de viver. E essa tal dessa mulher, que nem o nome dela aparece aqui, parece o nome do marido dela, mas ninguém sabe qual era o nome dela. Só em Marcos que você até tem uma referência aí em cima. Você vai ouvir falar dela na mesma passagem, que é repetida no outro livro. Nunca mais você ouve falar dessa mulher, porque ela não estava preparada para seguir o caminho, não o dela, mas o que Deus tinha. Os filhos eram homens de Deus. Os filhos se tornaram apóstolos de Cristo. Um deles é o que escreveu o Apocalipse, importantíssimo apóstolo de Cristo. Mas essa mulher nunca mais ninguém ouviu falar dela. O semblante dela cai, ela desanima. Por quê? Porque ela foi com tanta fé, tanta convicção de que era o sim, de que ele ia falar sim, que ele ia dar glória a Deus, ia receber a palavra de adoração, a oração dela, o pedido dela. Ela creu tanto naquilo, que quando a resposta que veio não foi a que agradou o coração, ela falou: não, eu vim aqui para outra coisa, eu vim aqui por um outro propósito, eu vim aqui para que ele me respondesse de outro jeito. Não, o que eu cria que ele tinha para mim era um sim, era falar: eles vão estar, aliás já preparei até a cadeira, vai sentar um aqui, é um trono branco desenhado com leão, e do outro lado vai ter isso, vai ter aquilo, e vai vir o outro, e vai se ficar na frente dele. Nada, esse é o teu pensamento. Não, eu estou fazendo o que Deus tem para mim. Não, para, pensa, você está fazendo o que Deus tem para você? Como é que você tem encarado os problemas que se levantam diante de você? Quem está entendendo alguma coisa, gente? Pelo amor de Deus. Porque a Bíblia diz: se te mostra fraco no dia da tua angústia, é porque a tua força é pequena. Se a minha força é o Senhor, que tamanho tem Deus na tua vida? Olha o tamanho do Deus que essa mulher pensava crer. Que quando houve um desvio no projeto que ela desenhou diante dela, ela se preparou para fazer a vontade dela. Não, quer saber? Eu vou viver o que eu penso. Picou a mula, foi embora. O tiro, a bala entrou. Na cabeça dela ela estava bem. Na cabeça de muitos eles estão bem. Você pergunta: fulano, como é que você está? Eu estou bem, está tudo certo. Mentira, está morrendo, está se arrastando. Já nem de pé mais está, caiu no chão e está andando nos cotovelos para tentar fugir. Fugir do quê? Se já está agarrado, já está enrolado até o pescoço, já está tomado do desânimo, da descrença, do cansaço, do vazio. Está acreditando no quê? Está igual o carro que vai só no embalo, acabou o combustível, o motor morreu, não tem mais força, ele só está indo. Por quê? Porque a descida foi grande. Mas daqui a pouquinho ele para, porque ele não tem força para se arrastar mais. Você quer ter força? E você quer, e eu quero. Só Deus pode te dar força. Força para quê, pastor? Para vencer o que você precisar vencer. Não sei o que se trata. De repente é vencer você mesmo, vencer as ideias que estão na tua cabeça, o orgulho que não te deixa enxergar um palmo na frente do nariz, do quanto você e eu, a gente precisa mudar, a gente precisa fazer diferente. Estamos só colhendo espinhos, precisa ver qual é o tipo de fruto. Você está colhendo o quê? Tem gente que planta e não colhe nada que presta. Ao invés de colher fruto bom, está sempre com as mãos furadas, está sempre machucado, porque só colhe espinho, espinho machuca. Abre os olhos, cuidado, porque a Bíblia fala: aquele que está de pé, cuida para não cair. Vocês estão dispostos a beber o cálice que eu estou aqui para beber? Até agora vocês têm olhado e me visto libertar cativo,
Vocês veem demônios dobrar os joelhos, serem expulsos. Vocês viram o morto ressuscitar. Vocês viram paralítico andar. Vocês viram o surdo voltar a ouvir. Vocês viram gente ser transformada. Saíram para o mar, voltaram que não tinham. Eram sócios de Pedro esses dois. Viviam do lado de Pedro, participaram da pesca maravilhosa. Viram a quantidade de peixe que estava lá, só viram coisas extraordinárias. Mas na hora que a dificuldade bateu, e uma hora a dificuldade bate. E bate com força. Luta. Cadê a força na mulher para resistir, para se manter firme? Para vencer o desânimo que vem no coração da gente todo dia, todo tempo. Vem no seu, vem no meu também. Aquela vontade de jogar tudo para o alto. Sabe quando você cansa? Quando você se enche, você fala assim, eu não aguento mais isso. Eu nem sei mais para que isso. Quando você sente isso, a gente também sente. Todos nós sentimos. Mas a presença de Deus em nós nos dá força para continuar caminhando. Não pela nossa força, mas pela força que Ele coloca em nós. Então, se há pensamentos de desistir ou de qualquer coisa que não seja força dentro de você, está na hora de você parar, levantar a mão para o alto, se render a Cristo e se entregar para Ele. Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Se você puder, aplaude o nome de Jesus com alegria, com força, com fé. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração, pensa um pouquinho sobre isso que foi falado. Reflete um pouquinho aí agora o que é essa palavra.